internacionalistas do mundo, univos! Eu sou a Sofia e esse é o Pode RI, seu podcast oficial de relações internacionais. Bom, hoje eu tô aqui para falar de uma coisa muito importante para os próximos 4 anos. E para isso eu tô aqui com a minha amiga Stephanie e meu amigo Guilherme. Falem oi! Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que vocês estejam ouvindo isso. Espero que vocês estejam bem e que vocês gostem desse episódio duplo, né? É isso aí, a gente vai falar sobre alguns assuntos muito importantes aqui sobre a política e que vão ser necessários para poder decidir quem vai representar a gente nos próximos anos. Bom, para começar, a gente quer explicar um pouquinho a dinâmica desse episódio. Bom, a gente vai tratar isso como se fosse um disco, o disco da política externa brasileira. A gente vai ter o lado A, que é o lado do Lula, e o lado B, que é o lado do Bolsonaro. A gente vai conversar um pouco sobre os planos de governo de cada um dos candidatos e dissertar um pouco sobre os pontos que a gente acha mais importantes para o futuro das relações internacionais. Então vamos lá, ouvir um pouco mais do lado A? Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente do Brasil, governou o país por 2 mandatos, de 2003 até 2011, e saiu com uma popularidade muito alta do seu cargo, o que, somado ao antibolsonarismo de hoje em dia, é o motivo pelo qual ele segue liderando as pesquisas de intenção de votos até aqui. Muita coisa envolvida nessa candidatura, né? Escândalo, corrupção, acusação, julgamento, prisão, soltura, anulação das condenações. É tanta coisa que a gente fica até sem ar quando vai falar. É uma verdadeira montanha-russa de acontecimentos. E, para você saber que lado você tá nisso, depende muito da lente que você tá olhando. Porque, dependendo dela, ou isso tudo transforma o Lula em herói ou em vilão. Mas, para entender todo o contexto dessa candidatura e dessa eleição como um todo, a gente precisa entender sobre os planos e as promessas para o governo atual, que ele possivelmente talvez faça, dependendo do resultado das eleições em outubro, mas também não deixando de olhar o passado e tudo que foi feito durante seus 8 anos de mandato. Bom, começando um pouquinho pela essência do documento, né? O plano de governo do Lula, que na verdade é intitulado Diretrizes para o Programa de Reconstrução e Transformação do Brasil, ele foi elaborado pela coligação Brasil da Esperança, que é formada por partidos como o PT, o PSB, o PCdoB, o PSOL, o Rede e alguns outros menorzinhos. Esse documento, ele na verdade é uma espécie de carta, em que a coligação vai enumerar um por um os desejos do governo Lula, que vão somar 121 desejos, 121 diretrizes, que na verdade se concretizarão em planos de governo futuramente. É importante ressaltar que foi dito pela equipe do governo do Lula que uma versão mais completa e mais profunda desse pré-plano seria divulgada. Porém, as diretrizes ainda possuem uma natureza de pré-plano, o que remete muito à tentativa de sua equipe de refazer a Carta para o Povo Brasileiro, lá de 2002, que tinha uma essência muito parecida com essa agora que a gente está lendo de 2022. Bom, sendo assim, já que a gente não tem o plano de governo oficial, que na verdade é uma crítica bem forte de muitos jornalistas e também nossa, a gente vai começar a destrinchar essa carta que a gente tem aqui pelas 121 diretrizes. Bom, o documento ele começa com uma espécie de introdução, intitulado Vamos Juntos pelo Brasil, Compromissos para a Reconstrução e Transformação do País, que são as diretrizes de 1 a 11. Nessas diretrizes, o plano foca nos compromissos mais gerais e considerados mais importantes para o governo Lula. A partir desses compromissos, as demais diretrizes vão ser setorizadas em 3 capítulos. Nessa introdução, a equipe do Lula deixa claro que o plano do presidente foca em pontos negligenciados pelo governo Bolsonaro. Pontos como sustentabilidade ambiental, sustentabilidade econômica, segurança alimentar, o desmonte de políticas públicas focadas em diversidade e o peso estratégico geopolítico do Brasil. Já nas primeiras diretrizes, a carta reforça a falta de capacidade do governo Bolsonaro a lidar com a pandemia, causando milhares de mortos, ligando essa incapacidade com a falta de foco nos pontos que eu já citei agora acima, o que ocasionou em uma fraca cooperação internacional e um desmonte interno de poderes públicos. Reforça-se então no plano a necessidade de acordos e parcerias multissetoriais, a necessidade também de uma reindustrialização nacional e da reinserção do Brasil como protagonista global pela democracia, pontos aí muito importantes para relações internacionais.
O futuro possível governo afirma seu compromisso com a defesa da igualdade, da democracia, da soberania, da paz, do desenvolvimento econômico, com a justiça social e inclusão com direitos de trabalho, emprego, renda e segurança alimentar. Bom, na verdade, muitos pontos que vocês podem ler um pouquinho mais lá no plano. Todas essas pautas, né, que foram deixadas de lado nos últimos 4 anos de governo Bolsonaro. Isso, na verdade, já foi uma medida estratégica aí por parte da coligação Brasil da Esperança, né? Eles focam nesses pontos deixados muito de lado pelo Bolsonaro e falam, esses são os nossos compromissos caso a gente ganhe. Partindo para o primeiro capítulo do plano, Desenvolvimento Social e Garantia de Direitos, que disserta sobre as diretrizes 12 a 46, a estratégia de desenvolver pontos deixados de lado por Bolsonaro continua. As primeiras diretrizes comentam sobre os planos para a legislação trabalhista e geração de empregos. Lula promete revogar marcos agressivos da atual legislação trabalhista, incluindo mais formas de ocupação no escopo da lei, como trabalhadores mediados por aplicativos, entregadores, Ubers e etc., e teletrabalho. E também promete incentivar o debate e as iniciativas de reestruturação sindical, algo que não é nem um pouco novidade para quem conhece o histórico profissional e pessoal do candidato. Também é prometida a retomada da política de valorização do salário mínimo. Lula também comenta sobre a reestruturação da Previdência Social, que promoverá caso eleito, mas sem detalhamento, o que é um ponto a se incomodar, por mais que seja um assunto realmente super delicado para se tratar em um pré-plano de governo. No tópico de geração de empregos, algumas grandes e importantes pautas do PT são mencionadas. Pautas essas extremamente influentes no cenário internacional. Essas pautas são trazidas à tona através da proposta de retomada dos investimentos em infraestrutura e habitação, da reindustrialização nacional em novas bases tecnológicas e ambientais, da reforma agrária e do estímulo à economia solidária, criativa e verde inclusiva. Bom, muitas dessas pautas são um motivo pelo qual Lula possui uma imagem muito positiva internacionalmente, por alguns bancos e outras instituições de grande renome. A pauta de investimento em infraestrutura e esse estímulo à economia verde são as duas principais pautas que ganham tanta popularidade do Lula lá fora, visto que grandes elites internacionais possuem muito interesse em investir nessas áreas aqui no Brasil e hoje em dia não conseguem investir, né? Nessa área, o plano também comenta de uma reforma urbana que vai fazer a transição ecológica das cidades por meio de investimentos integrados em infraestrutura de transporte público, habitação, saneamento básico e equipamentos sociais, algo que também chama muita atenção de grandes empresas internacionais. Nas próximas diretrizes, a equipe vai se aprofundar extensamente, na verdade, no tema mais detalhado do plano até então, a gestão pública focada em minorias e na reforma do sistema de justiça brasileiro. Temas também muito bem vistos internacionalmente, uma vez que o modelo bélico atual instituído no Brasil é muito desaprovado mundialmente, né? No que tange às políticas públicas que abraçam as minorias, o Lula promete políticas de segurança pública que priorizem a prevenção, a investigação e o processamento de crimes e violências contra mulheres, contra a juventude negra e contra a população LGBTQIA+. Também defende a implementação de um amplo conjunto de políticas públicas de promoção de igualdade racial e de combate ao racismo estrutural, o asseguramento da continuidade da política de cotas, a garantia de direitos e respeito a pessoas com deficiência, incluindo essas pessoas, na formulação de políticas públicas direcionadas a elas. Também defende o direito dos idosos e dos animais. Bom, no que tange à reforma do sistema de justiça, eles prometem implementar e aprimorar o Sistema Único de Segurança Pública, modernizando estratégias, instrumentos e mecanismos de governança e de gestão. Serão realizadas reformas para ampliar a eficiência do sistema por meio da modernização das instituições de segurança, das carreiras policiais, dos mecanismos de fiscalização e vão supervisar também a atividade policial, além de também promoverem a realização de uma nova política contra as drogas, a qual não foi detalhada, né, mas isso também não tem nem como detalhar antes da pessoa realmente estar no poder. Bom, após eles dissertarem sobre essa parte de governança social, o plano ele vai passar para a responsabilidade e governança ambiental. Outro tema muito em alta internacionalmente, né? A gente vê aí que o ESG está muito em alta e é aí que o Lula vê uma brecha em que o Bolsonaro não tá e nunca vai estar, porque a gente sabe muito bem a postura dele é bem anti-ESG, né?
Bom, continuando então com a apresentação desse plano, a gente passa para o que seria esse segundo capítulo, que são as diretrizes 47 ao 96. Elas estão intituladas como Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade Socioambiental e Climática. Um título muito abrangente para 49 pontos, que também são muito diversos e muito abrangentes. E aqui eu já deixo até uma crítica antes mesmo de iniciar o destrinchamento desses pontos. Aqui fala-se muito no título sobre a questão da sustentabilidade socioambiental e climática, mas por inserir tantos assuntos dentro desses 49 pontos, esse tema acaba nem sendo tão aprofundado quanto ele poderia ser, considerando que, como a Sofia comentou anteriormente, é um assunto muito importante e que dá ao presidente Lula uma dianteira na corrida quando olhado internacionalmente para o Brasil, né? Mas vamos voltar aqui. Nesses tópicos, nesses 49 tópicos que eu mencionei, do 47 ao 96, as promessas eleitorais começam com um foco na retomada do crescimento do país, dos empregos e da estabilidade de preços. Para isso, eles descrevem muitas ações no âmbito tributário, como revogação do teto de gastos, reforma tributária. Eles citam também o pagamento de impostos de renda pelos mais ricos. Não há muita descrição do que seriam os mais ricos. Esse não é um aprofundamento que eles fazem nos tópicos que eles colocam, mas é algo que é citado ali. Alguns trechos tratam até mesmo sobre a questão da política cambial e falam sobre o apoio e incentivo ao pequeno empreendedor e ao pequeno agricultor. Então, esses são alguns dos tópicos que aparecem já logo no começo desse capítulo 2. Outros tópicos que estão inseridos ali, nessa parte, tratam sobre a questão da necessidade da diminuição dos preços, que, como todos nós sabemos, decolaram muito desde o início da pandemia em 2020. Tanto questão dos preços de combustíveis, como gasolina ou gás de cozinha, quanto de alimentos. Aqui, como já mencionado, eles citam bastante a soberania alimentar como um dos principais pilares que eles pretendem observar e fazer acontecer durante seu governo. E outro ponto que eles pretendem analisar e pensar em como fazer essa diminuição de preços é em relação à eletricidade, energia elétrica. Eles falam também sobre segurança energética, que é uma coisa que também acaba marcando presença nas pautas. Outros trechos, e aqui a gente entra num assunto que talvez seja um pouco polêmico e que também acaba batendo mais de frente com o governo Bolsonaro, é a explicitação muito pontual e muito clara que eles colocam sobre privatizações. Falam sobre a oposição à privação da Petrobras, do Pré-Sal, Eletrobras, dos Correios. Esse é um ponto que eles acabam pegando bastante no pé e que é uma coisa que eles se opõem e que eles pretendem fazer com que volte a ser instituições estatais. Não é dito também como isso vai ser feito, mas é algo que está lá exposto em algumas dessas diretrizes. E aí a gente entra então no tema da sustentabilidade. Como eu falei, não é uma coisa que aparece tanto quanto deveria, num capítulo que diz trazer tanto esse tema da sustentabilidade, mas algumas coisas são sim colocadas ali para a gente ler, para a gente entender. A primeira delas que aparece ali é sobre o combate ao uso predatório de recursos naturais e ao cumprimento das metas do Acordo de Paris, além da defesa da Amazônia e contra a devastação e o desmatamento. Aqui, novamente, eles pegam bastante... eles colocam uma postura muito contra o governo Bolsonaro e tudo que foi feito nos últimos 4 anos. Isso é muito exposto ali, eles colocam muitos argumentos que corroboram com o que eles estão falando. Então, parece que realmente é uma coisa que foi mais... que se tornou muito importante para eles, como a Sofia mesmo já tinha dito. Essa questão da Amazônia e a imagem com que a devastação e o desmatamento tem dado ao Brasil
internacionalmente é uma coisa que tem afetado muito, então é uma coisa que ele diz e ele promete que vai conseguir reverter, né? Mais alguns temas importantes, mas que são apenas mencionados, não há nenhum aprofundamento, é só um tópico ou outro que aparece. É a transformação digital no país, eles pretendem levar a internet para todo o Brasil, é uma coisa que também aparece em outros planos de governo de outros candidatos, mas aqui o Lula coloca também. O combate às desigualdades regionais. Eu, como eleitora, acredito que poderia ter tópicos mais profundos em relação a isso. Não foi uma coisa tão bem aprofundada dentro dessas 49 diretrizes que eu estou mencionando aqui, mas está lá. Então, realmente, é outro ponto que eles querem mostrar que estão trabalhando e estão pensando sobre. Mas eles falam da reindustrialização novamente, algo que já tinha sido citado no início, na introdução, e sobre a necessidade de infraestrutura de logística, que aparece muito brevemente também. E, para finalizar essa parte, eu vou deixar aqui uma crítica que eu já coloquei como leitora enquanto eu fazia essa exposição, mas é que, por mais que a intenção seja remeter uma carta, a gente está num período de eleição, é uma eleição muito importante para o Brasil, acredito que uma das mais importantes nos últimos anos, e ter um documento como esse, onde as coisas não estão tão aprofundadas, e os tópicos que são colocados, ou capítulos, como a gente chamou, abrangem temas tão distintos que mereciam muito mais especificação e direcionamento, acaba ficando um pouco difícil de entender. Principalmente quando você sai de uma coisa que está falando sobre recursos ecológicos e salta direto para regime fiscal. Então, acho que falta um pouco de conexão, eles podiam ter trabalhado um pouquinho melhor nesse plano. A gente espera que talvez tenha algum outro documento futuramente que consiga dar mais clareza a esse plano que eles pretendem fazer, né? As diretrizes de 97 a 121 tratam sobre defesa da democracia e reconstrução do Estado e da soberania. Nelas, o programa demonstra muito interesse e comprometimento para com as relações Sul-Sul, critica a postura do atual governo e o acusa de ter rebaixado o país a serviçal das hegemonias, esquecendo seus parceiros do sul global. Diz ser necessário reconstruir a política externa brasileira, baseando-se nos fundamentos do Estado Democrático de Direito, em específico, a defesa dos direitos civis, garantia das liberdades individuais, respeito à liberdade coletiva e outros. Nas palavras do plano, o objetivo do governo é recuperar a política externa ativa e altiva, fazendo alusão à política externa que, segundo o candidato, elevou o Brasil a protagonista no cenário internacional. Conforme as linhas se desenvolvem, o documento cita importantes atores regionais e internacionais, como a Unasul, Mercosul, CELAC, BRICS e muitos outros. Mais uma vez, focando na cooperação Sul-Sul, principalmente na América Latina e na África. Apesar disso, o programa não desenvolve como construir as relações. Depois disso, fala muito sobre focar a política externa brasileira na construção da paz e suas instituições. Reforça que as Forças Armadas devem agora se limitar apenas a proteger o território nacional, seus mares, suas terras e seus ares, e não a interferir na política externa brasileira, coisa que deve ser feita através da diplomacia. Após isso, o programa trata extensamente sobre a defesa das instituições e o seu fortalecimento. Fala sobre o respeito aos poderes, o respeito à justiça e sobre a construção e fortalecimento dos dispositivos institucionais democráticos e presentes na Constituição. Fala sobre a construção de um novo federalismo, onde estados, municípios e o governo federal possam ficar cada vez mais próximos e possam, juntos, fortalecer a democracia com mais participação popular e mais transparência. No programa, fala sobre a construção de novos dispositivos como os conselhos populares de educação e de saúde para poder construir essa transparência e participação popular. Também cita sobre a liberdade do jornalismo e a importância de fortalecer a área, sempre prezando pelo respeito à profissão,
a verdade e a difusão de informações verdadeiras. No final do programa, é acompanhado de uma frase final, que diz: no ano em que o Brasil celebra 200 anos de luta pela independência nacional, golpes e ditaduras, nunca mais. Democracia, sempre. Bom, isso foi um pouquinho, né, da carta que o governo Lula escreveu para a população. A gente está gravando isso no dia 20 de setembro e até agora não foi liberado nenhum plano de governo oficial do Lula, né? Na campanha, na divulgação da campanha dele, no dia 6 de junho, a equipe falou que a expectativa era de elaborar um programa de governo aos moldes das candidaturas modernas, com cerca de 50 páginas. Eles prometeram que seria um documento inovador e didático e que seria consolidado até o dia 10 de agosto, porque daí eles iriam registrar a candidatura do Lula no TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, e também iriam entregar esse documento. Mas esse documento não foi entregue junto com a candidatura, porém eu acho que deu para ter uma grande noção com essas 121 diretrizes que o governo do Lula vai ser muito oposto ao do Bolsonaro, o que óbvio já era claro, mas internacionalmente isso vai ter um peso gigantesco. O Lula, ele se associando aí a essa imagem do ESG, que é a imagem que o Bolsonaro se opôs durante os 4 anos de governo dele, vai atrair muito investimento para o Brasil, vai atrair muita aliança nova, país que não queria conversar com o Bolsonaro antes, não queria conversar com o Brasil do Bolsonaro, agora vai querer conversar com o Brasil do Lula, só por ele ter essa imagem verde, essa imagem, né, governança, sustentabilidade, o que pode parecer bobo, mas é muito, muito forte. É por isso que ele tá liderando todas as campanhas, grande parte da popularidade dele é por isso. Apesar de todas as diretrizes apresentadas no pré-plano e todo o histórico de Lula e seus governos, esperamos que nos próximos dias o candidato possa apresentar um plano de governo que possa nos trazer mais segurança e mais responsabilidade para um possível futuro governo no Brasil. Sim, a gente não pode falar que discorda do posicionamento da equipe dele, que já se posicionou e falou que é muito difícil prometer uma coisa sem entrar lá, porque tem muitas informações, na verdade, que são confidenciais no governo Bolsonaro. A gente percebe que tem muita coisa que não é divulgada, a equipe do Lula sabe disso e afirmou que não tem como eles prometerem muitas coisas se eles chegarem lá e as informações confidenciais, na verdade, né, descredibilizarem tudo que eles prometerem, mas, poxa, a gente precisa de alguma coisa aí, né? Então, a gente tá rezando e se tiver, a gente volta aqui pra falar do plano oficial de governo do Lula. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. A gente trouxe um pouquinho aqui para vocês, então, as principais diretrizes do plano de governo do Lula para 2022. Como a gente falou, algumas críticas podem ser feitas aí, mas a gente espera que vocês ouçam, entendam, procurem saber mais, tanto sobre os planos e posicionamentos do Lula, quanto do Bolsonaro, que é o que vai sair no lado B. Então, não deixem de escutar o lado B. E fiquem de olho, hein? A contagem da toalha na Avenida Paulista tá rodando até o dia 2 de outubro e a gente vai descobrir o que vai dar no final. Esperamos vocês no próximo episódio. Internacionalistas do mundo, aqui é o Jaú, e essa é a segunda parte do episódio sobre o plano de governo dos candidatos Lula e Bolsonaro. Nessa parte, o lado B, nós iremos falar sobre a campanha do atual presidente, Jair Messias Bolsonaro. A gente vai comentar um pouco sobre o plano de governo dele, na perspectiva das relações internacionais. Para isso, eu estou aqui com o meu velho companheiro de podcast, Leonardo, diga oi. Velho só de casa. Mas, oi internacionalistas, eu tô muito animado com esse episódio, espero que vocês curtam bastante. Exatamente, e além do Leonardo, eu trago aqui com vocês mais 2 novos membros do Pode Rir. Primeiro, Pablo Ulisses, diga oi, Pablo, por favor. Olá a todos, obrigado pela oportunidade, espero que gostem do debate. Seja bem-vindo, Pablo. E nosso mais novo membro, também chama Bruno, eu não vou falar o sobrenome dele, ele vai apresentar melhor do que eu. Bruno, diga oi, diga seu sobrenome, claro. Olá a todos, me chamo Bruno Schreiner e estou muito feliz em estar fazendo parte aqui desse podcast. Seja bem-vindo também, Bruno. É isso aí, pessoal. A gente vai falar aqui sobre o plano de governo do Bolsonaro. A gente dividiu em 4 temas centrais. Então, bora para mais uma parte desse episódio.
O primeiro pilar das RI que a gente trouxe dentro do plano de governo do candidato Jair Bolsonaro foi a segurança. O documento ele ressalta a segurança humana a partir de um relatório de desenvolvimento humano de 1994 e define segurança contra ameaças crônicas, como doença, fomes e repressão, e segurança também contra qualquer tipo de alteração súbita à vida, ao trabalho e à comunidade em que se insere a pessoa. E, de certa forma, essa temática da segurança guia esse pilar que a gente trouxe para vocês. Bom, o primeiro tipo de segurança que ele ressalta é a segurança alimentar, que inclusive já foi tema do Pode Rir, um episódio muito interessante com o Dr. Thiago Lima, lá na nossa 3ª temporada. E o foco do plano do governo, nesse pilar, nessa questão, ressalta o papel nacional e internacional do agronegócio brasileiro. A proposta central, então, é incrementar a atividade agropecuária com tecnologia, pesquisa e respeito ao meio ambiente, com foco para o equilíbrio entre a demanda nacional e as exportações brasileiras. Segundo o plano, no entanto, o foco seria dado à população brasileira nessa questão do agronegócio. O plano ainda menciona a importância de políticas públicas, sem citar muito claramente quais são elas, para controlar a inflação gerada por conta da invasão da Ucrânia e da pandemia da Covid-19. A proposta, então, ela vai se basear no agronegócio como solução à fome. O segundo tipo de segurança é a segurança energética, e ele traz novamente a questão da invasão da Ucrânia, principalmente as sanções que o governo russo sofreu, para discutir a questão da segurança energética internacional. Então, o plano ele vai reconhecer a importância de garantir a oferta energética e o poder de reação a crises por parte do governo brasileiro. Reconhecendo, então, as políticas liberais já adotadas pelo governo, o candidato ele propôs a geração eficiente de energia, assim como seu oferecimento de acordo com a demanda no cenário internacional. Um dos focos do projeto é, então, o estabelecimento da exportação da energia verde a longo prazo, por meio da implementação de eólicas offshore e do hidrogênio verde. A última questão na defesa é propriamente a defesa do cidadão e a segurança nacional, em que algumas propostas se sobressaem, como o uso de tecnologias, o investimento nos órgãos de segurança pública e nas Forças Armadas e o acesso à arma de fogo para a autodefesa dos cidadãos. O plano ainda reforça a necessidade do combate ao crime organizado transnacional por meio de parcerias internacionais, não mencionando exatamente quais seriam essas parcerias. De acordo com o documento, então, a ideia para o Brasil é a modernização da defesa, o aumento da política de dissuasão perante ameaças e a participação em operações internacionais de segurança. Bom, do ponto de vista internacionalista, o programa na questão da segurança apresenta uma versão ampla e bem completa sobre o próprio conceito de segurança, então explora diversos pontos em que a segurança é vital, como segurança alimentar, energética, não apenas uma segurança puramente defensiva. No entanto, ele peca em apresentar com clareza esses métodos, né? Como que essas propostas seriam, de fato, levadas a cabo, como, por exemplo, na própria questão do agronegócio para o aumento da segurança alimentar, ou a menção do desenvolvimento da energia verde, que não é muito bem explorado dentro do programa. A falta de parcerias também é outra questão que pode se abrir para a crítica dentro do programa de governo, visto que apenas a Ásia é mencionada brevemente como uma parceira e é mais como a sua dependência do agronegócio brasileiro. Então, no geral, o programa na questão da segurança vai se destacar por ser bem específico e trazer diversas perspectivas dentro da questão da segurança, mas ele peca por faltar embasamento na hora de propor essas intervenções e propor essas soluções para as questões de segurança. Bom, dando uma lida aqui no programa de governo do presidente Bolsonaro, de uma forma geral eu senti um pouco falta de propostas mais concretas para as ações que ele se propõe a fazer no plano de governo dele. Ele ressalta a importância de muitas coisas, de muitos pontos, de muitas ações, mas não fica claro como ele pretende dar andamento a essas propostas para que, dentro do plano de governo dele, para que o Brasil aí consiga ter uma importância maior no cenário mundial. Um exemplo disso, eu acho que um ponto fundamental, nada detalhado nas propostas dele, é a questão do comércio exterior, por exemplo, que ele não fala muito em buscar parcerias comerciais, novas parcerias, ampliar a pauta exportadora, e esse é um ponto que merece ser priorizado no próximo governo. Por exemplo, o acordo Mercosul-União Europeia, o Bolsonaro teve o mérito de participar no governo dele das conclusões desse acordo,
mas algumas questões precisam ser regulamentadas, algumas pendências precisam ser resolvidas. Uma delas, por exemplo, é a parte ambiental, que a União Europeia questiona muito o Brasil nesse aspecto. A questão da China também, eu não vi o nome China mencionado no programa de governo dele, e é o nosso principal parceiro comercial. Para você ter uma ideia, analisando o setor do agronegócio, que o Léo mencionou bem na parte dele, a China é destino de 40% das nossas exportações. E eu olhei aqui, por exemplo, um dos pontos que poderia alavancar as nossas parcerias comerciais é a entrada do Brasil na OCDE, uma demanda que o Brasil tem há muito tempo, tá? E se encontra no estágio mais avançado hoje. E a OCDE, para quem não conhece muito, seria o grupo dos países mais ricos. Ele fala da importância da OCDE, mas ainda de forma muito superficial. Outro ponto também que ele fala é a área de livre comércio da Europa, inclui aí Suíça, Noruega, Liechtenstein e Islândia, que é um acordo que tiveram as negociações concluídas. Outra coisa também na questão da tecnologia, nos últimos anos tivemos um amplo debate e ainda temos em torno da tecnologia 5G. Está chegando aos pouquinhos aqui no Brasil, já temos aí 5, 6 capitais operando com tecnologia 5G, mas ainda é muito pouco. E essa tecnologia vai depender também do Brasil buscar parcerias lá fora para que essa tecnologia seja intensificada por aqui. E esse é um ponto também que pode ser estratégico nos próximos anos. Falando um pouco da questão da redução da dependência, o que se chamou a atenção nos últimos meses, né, por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, foi que o Brasil é muito dependente de matérias-primas que são utilizadas na fabricação, por exemplo, de fertilizantes que são usados na agricultura. E boa parte do que o Brasil importa desses fertilizantes, por exemplo, vem da Rússia e da Ucrânia. Reduzir um pouco a dependência dos fertilizantes nesse aspecto. O Bolsonaro anunciou um plano nacional de fertilizantes para que o Brasil busque áreas aqui internamente que possam suprir essa carência do produto importado, e até que a coisa se normalize, o fluxo de importação volte ao normal. Isso vai levar um pouco mais de tempo, mas claro, esse plano é uma coisa para médio e longo prazo, mas é um avanço importante. Ponto também que cabe destacar aqui é a questão do turismo. Está no programa de governo dele, e na parte de política externa fala que a Organização Mundial de Turismo escolheu o Brasil como sede do escritório deles aqui nas Américas. Então isso pode ser um passo importante para se alavancar o turismo e o Brasil volte a receber mais turistas de fora, turistas estrangeiros. Então essa questão, essa valorização do nosso patrimônio histórico e cultural, isso pode atrair mais turistas, mas claro, precisamos buscar investimentos externos e a volta desses investimentos trariam mais credibilidade. Então as coisas estão muito interligadas, né? Acho que o primeiro ponto é se o Brasil conseguir aí recuperar essa imagem internacional com a entrada na OCDE, com os investimentos externos, mais parceiros comerciais e retomando um ritmo de crescimento observado em anos anteriores, quem sabe crescendo até mais, e com certeza isso vai ser também um ponto bastante pertinente caso o presidente Bolsonaro seja reeleito. Consiga voltar aos eixos, espera para os próximos anos que esse dever de casa seja feito e que algumas pendências do passado voltem a ser vistas. Bom, eu fiquei com a parte do plano sobre a questão da Amazônia, questão indígena e questões de proteção ao meio ambiente. E o plano de governo do candidato Jair Bolsonaro identifica claramente a pauta de sustentabilidade ambiental como uma das ferramentas de atuação de política externa. O plano ressalta que isso deve ser feito com responsabilidade, diretamente relacionado à população que vive nas áreas, incorporando a esta pauta a esse combate. Mas assim como o Léo e o Pablo mencionaram na parte que eles leram, o texto ressalta mais as intenções do plano do que planos efetivamente feitos, como executar. O plano traz a possibilidade do Brasil virar dos termos do texto, um país verde e desenvolvido, levando a questão ambiental, que deve continuar sendo constantemente fortalecida e seguir consolidada como tema-chave de Estado, integrada nas ações, tomadas de decisão e políticas públicas.
Eu achei interessante que o texto dá especial atenção à possibilidade de negociação dos créditos de carbono e títulos verde, visando o fomento de uma economia verde, tema há muito tratado em fóruns multilaterais ambientais como alternativa para custear e se posicionar internacionalmente nesse assunto. Mas, novamente, o texto somente menciona que pode negociar títulos de carbono, pode negociar títulos verdes, que seriam títulos que o Estado venderia para fomentar justamente obras e projetos em áreas de preservação ambiental ou para combate à devastação do meio ambiente. Com relação às queimadas, esse é um assunto muito interessante da gente pontuar que durante o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro foi atacado frequentemente em âmbito interno e externo com relação às queimadas nos biomas brasileiros. Nesse ponto, o plano destaca a participação da Força Aérea Brasileira no combate ao fogo nas matas e a manutenção de satélites fiscalizadores. E é isso, o grande destaque da área, quer dizer, para este tema de queimadas dentro do plano, é a atuação da FAB. Ainda assim, o plano destaca que esse assunto deve ser tratado com total transparência e aqui eu identifico clara mensagem ao meio externo. O plano cita vários órgãos nacionais, ICMBio, outros portais, e ressalta que diversos atores nacionais que combatem o desmatamento e tratam de dados relativos ao assunto do texto. Por fim, na área de proteção aos povos indígenas e quilombolas, o texto menciona a importância destes e a sua necessária preservação. Destaca que suas culturas e tradições devem ser respeitadas, desde que também respeitados os direitos humanos. Como o plano de governo voltado a atender tais públicos, o texto menciona que o governo visa incentivar o etnoturismo e o etnodesenvolvimentismo, que é, nas palavras do próprio texto, a comercialização de artesanatos, o extrativismo sustentável com o necessário manejo florestal, criadouros, pecuária, agricultura e mineração e infraestrutura precisam e devem ser analisados para que se tornem uma realidade permanente para essas populações. Então, fazendo coro novamente ao que o Léo e o Pablo mencionaram, há muitas intenções e um direcionamento que quer se dar nessa pauta ambiental, mas não se apresentam tantos projetos claros. E a pauta ambiental ela é lida não só por fiscalizadores, digamos assim, do meio ambiente em âmbito nacional, mas por entidades internacionais, sendo esse um dos assuntos que está na mesa de negociação do acordo Mercosul e União Europeia. Se cobra do Brasil, demais países da América do Sul, mas especialmente do Brasil, nos últimos anos, uma postura mais clara e resultados mais transparentes e visíveis na área de preservação ambiental. Isso o plano não contempla, mas, novamente, eu achei no mínimo interessante, porque esse foi um tema, durante todo o governo Bolsonaro, em âmbito interno, foi um tema de disputa política entre agentes nacionais e internacionais desta área. O plano deixa bem claro que questão ambiental é uma ferramenta de política necessária, uma ferramenta política necessária para a integração do país em meio internacional. Mas falta exatamente como fazer, não somente as intenções, mas quais serão os mecanismos utilizados para isso. Bom, muito bem, pessoal. Agora, indo para o final do nosso episódio, eu vou falar sobre a quarta parte, em que irei pautar mais a questão das parcerias e um pouco sobre a visão do plano a respeito dos direitos humanos e outras questões ideológicas. Primeiro, eu queria dizer que o plano político em si, apenas no final dele, existe uma subseção que fala sobre política externa, dando mais ou menos 4 ou 5 páginas. Aqui a gente tentou castar durante todo o plano, da mesma maneira como foi feito no plano do Lula, tentar achar questões que de maneira indireta ou diretamente mencionassem as relações internacionais, mesmo não sendo uma seção específica a elas. Agora, na parte aqui sobre relações internacionais e política externa, o plano mostra uma clara menção à crise internacional. O plano mostra que existe um crescente desenvolvimento do Oriente, que existem algumas questões que têm pressionado o Ocidente. Ele cita a questão do Brexit como uma certa argumentação necessária de pressionar. E também, obviamente, ele menciona a questão da guerra da Ucrânia, que é um termo que, querendo ou não, é muito comum no governo Bolsonaro e em outros governos por aí.
Desse modo, em resposta a essa crise política, o plano fala que o Brasil precisa ter parceiros próximos para tentar enfrentar essas problemáticas internacionais e, desse modo, se tornar o país mais forte. Cabe lembrar que esse elemento que é muito comum em outras políticas externas de outras épocas do governo brasileiro, para quem já estudou história da política externa brasileira, o argumento de criar parcerias para o desenvolvimento não é tão novo agora e também é um argumento válido, né? Obviamente, você ter parceiros econômicos é muito bom para a sua economia. Mas acho muito interessante a maneira como a qual o texto põe esse parceiros econômicos do outro país. Em resposta ao cenário econômico atual, o plano fala a seguinte frase: o país precisa ser amigo e ter próximo, geograficamente, o máximo de nações como exigências geopolíticas a fim de desenvolver sua economia e relações comerciais que impactem positivamente. É muito interessante ver esse termo amigo e ter próximo, né? Visto que nos últimos 4 anos de governo houve várias desavenças com nações próximas do Brasil por questões ideológicas. Então, novamente aqui, como fez em 2018, há um certo discurso com uma tentativa pragmática de ser amigo e ter próximo pessoas, mas é um pouco incoerente de ver se isso realmente aconteceria, porque houve vários problemas de crises diplomáticas com terceiros. Como o Pablo já mencionou várias e várias vezes, como também o Bruno mencionou, a questão da OCDE e da EFTA, que é the European Free Trade Area, é muito comum durante todo o plano de governo, e na parte da política externa ele se ressalta ainda mais. Praticamente, o plano menciona a OCDE e a EFTA como uma maneira de o Brasil se desenvolver e incorporar, abre aspas aqui, melhoria nacional de boas práticas consagradas para o setor público e para o processo produtivo. Então, o plano põe de maneira bem clara que a entrada no OCDE seria um marco para o Brasil, fomentaria melhoras internas da política brasileira. Contudo, como é bom ressaltar, o Brasil está no processo de entrar no OCDE. Então, a maneira como o Brasil também se porta no sistema internacional e com os parceiros da OCDE é bastante importante, já que a entrada da OCDE não é uma garantia até agora. Existem vários requisitos, existem várias burocracias, tanto para a OCDE como o EFTA. Então, a política externa tem que ser bem levada em consideração, ainda mais com parceria de países que, ideologicamente, são um pouco diferentes do Brasil, na OCDE. Então, existe bem esse enfoque a essa supervalorização da OCDE, que, querendo ou não, é muito importante para o Brasil entrar. Realmente, se o Brasil entrar, vai gerar investimentos estrangeiros, só que não é uma garantia que isso vai acontecer. Isso também depende muito da política interna e também de muitos terceiros. Então, esse recorte é bastante interessante para análise. Por fim, gostaria de comentar também a questão de parcerias. Não há nenhuma menção a Mercosul nem BRICS, e nem também a qualquer outro tipo de organização regional na América do Sul. Então, há um claro enfoque, como diria alguns teóricos das relações internacionais, ao norte global. Terminando a minha parte, eu gostaria de mencionar a questão sobre liberdade e direitos humanos. É interessante ver, no plano do governo Bolsonaro, uma certa reinterpretação de algumas pautas e questões de direitos humanos. Como todos acompanharam nas notícias, os direitos humanos sempre foi uma pauta bastante polêmica no governo, e aqui no plano ele estabelece os direitos humanos como uma questão da liberdade, e o termo liberdade aparece várias vezes durante o programa, e até um pouco interessante, eu vou abrir uma outra aspas aqui, uma certa definição e uma reinterpretação do que se dá sobre o conceito de liberdade. O plano fala que vive-se um momento histórico, notadamente no mundo ocidental, onde esse conceito perde força em função de distorções e interesses variados, o que não se deve admitir. Então, uma clara menção a uma certa interpretação do governo Bolsonaro sobre a questão do termo liberdade, em que se põe liberdade muito colocada a liberdade de direitos, a liberdade de instituição privada e a liberdade de segurança. O termo também, o plano também de governo também menciona muito a questão também da liberdade de autodefesa e coloca essa questão da autodefesa muito ligada também aos direitos humanos. E uma questão também interessante é que o plano também estabelece o conceito de direitos humanos ligado muito à família. Há uma clara menção à família, à ligação dos direitos humanos, colocando a família como, segundo o plano, a instituição primordial da defesa dos direitos humanos em si. Então, tem essa reinterpretação do conceito de direitos humanos muito ligado a conceitos e elementos considerados por alguns tradicionais,
que o governo Bolsonaro tende a usar em seus discursos. Então, de maneira resumida, há um foco excessivo e grande no norte global, não há nenhuma menção a outros tipos de organizações, como o BRICS ou o Mercosul, e há um enfoque e uma reinterpretação do conceito de liberdade e de direitos humanos. Muito bem, internacionalistas, aqui a gente tentou trazer da melhor maneira que nós conseguimos e da maneira mais imparcial possível uma análise sobre o plano de governo do candidato presidente Jair Bolsonaro. Desse modo, eu queria agradecer a todos que ouviram o episódio até agora. Eu agradeço a todos os ouvintes, todos os colegas aqui que me receberam muito bem nessa primeira participação no Pode RI, essa possibilidade maravilhosa aqui. Bom, para finalizar, eu quero agradecer a todo mundo que participou desse episódio especial sobre as eleições, agradecer ao pessoal que gravou sobre o plano do candidato Lula, também aqui os meus colegas gravando sobre o plano do candidato Bolsonaro. Lembrar a todos os nossos ouvintes a importância dessas eleições. Esses planos as propostas vão muito além dos próprios planos de governo, então acompanhem a mídia, acompanhem tudo o que está acontecendo para tomar uma decisão muito boa aí nas eleições que estão vindo. Então é isso e até a próxima. Quero agradecer aos nossos ouvintes e também aos meus colegas pela oportunidade de mostrar um pouco do plano do governo Bolsonaro e dar a oportunidade de analisar uma parte desse conjunto de propostas, tudo que acontece aqui impacta lá fora, principalmente se tratando de Brasil. Muito obrigada por escutar mais um episódio do Pode RI, um projeto realizado em conjunto com o LABRE, Laboratório de Relações Internacionais da Unesp de Franca. Para mais informações, curiosidades, memes, episódios, siga a gente nas nossas redes sociais. Além disso, não esqueça de conferir a descrição aqui do episódio, que a gente costuma deixar alguns links relacionados ao tema da vez.